Começando mais um rodízio de cortes no canal Atualiza com Antony Galvão. Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. De volta com vocês em mais um vídeo sensacional para o canal Atualiza. Como vocês viram aí no início da vinheta, esse canal especial, da agora para frente, ele vai acontecer um rodízio de cortes. Rodízio de cortes especiais, primícias, que aconteceram em podcasts, envolvendo entrevistas e debates. Jason Ferrer, Antônio Miranda, Fábio Sabino, Edson Toshio e demais ateus, o chileno Gomes e demais ateus que dão shows pelos podcasts. E agora você vai ficar com os cortes exclusivos de uma entrevista feita no Cauê Santos, que é um podcast muito bom, que leva muitas personalidades, principalmente do ateísmo, onde o Jason Ferrer desmontou, mas desmontou com um pau de quina esta figura chamada Jesus. O Jesus que está na mente do cristão, infelizmente, e o cristão acredita nesta lenda. E desmontou muitas coisas do Novo Testamento, contradições. Sem enrolação, vamos para os cortes. Deus criou o universo por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus se encarava como uma pessoa divina que viria com seus anjos para reinar sobre todas as nações e estabelecer o seu reino. E isso não aconteceu. Você acha que Jesus não vai voltar? De modo nenhum. Muitas pessoas creem que Jesus é o Salvador e, bom, a gente está aqui no Brasil, a religião predominante é a cristã, né? Então muitas pessoas acreditam em um Jesus como forma de divindade, né? Quem é Jesus na sua visão, assim? Ele foi um profeta, ele foi um revolucionário, um mito. Quem é Jesus? Para algumas concepções, Jesus foi um profeta. Para outras concepções, Jesus foi de fato Deus. Mas existe algo que me intriga, são os próprios cristãos brigarem entre si sobre a deidade de Jesus e sobre sua humanidade. Algo que não faz o menor sentido, a encarnação de Jesus. Eles não pensam sobre isso. Um Deus todo-poderoso, como muitos cristãos querem conceber, principalmente aqueles da ala mais fundamentalista e mais sola escritura, no caso, somente a escritura, e tomando-a de uma maneira muito literal. Aí essas pessoas querem acreditar que Jesus era de fato um Deus todo-poderoso, não apenas um Deus. Então as religiões não, mas as denominações doutrinais, elas brigam demais entre si. Por exemplo, como presbiterianos brigam com assembleanos, e assembleanos brigam com testemunhas de Jeová brigam com adventistas, e assim sucessivamente, uma guerra entre eles, deixando muito claro que não há Espírito Santo algum, ou Jesus algum, regulando as falas dessas pessoas, deixando-as simplesmente, aliás, as evidências demonstram claramente que essas pessoas, elas trabalham apenas suas próprias fantasias sobre o que é Jesus. Mas, para mim, Jesus não passa de um mito. Por quê? Porque não existe a menor evidência de Jesus como um Deus. É inconcebível isso. Historicamente ele existiu. Eu tenho minhas dúvidas sobre se de fato Jesus existiu, certo? Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre a existência de Jesus fisicamente. Uma pessoa que trabalha muito bem com isso é o Antônio Miranda, certo? Então ele está escrevendo um livro a respeito desse assunto aí, sobre se Jesus existiu ou não. Ele traz provas cabais e suficientes mesmo para poder esmagar toda essa história de que Jesus, de fato, tenha existido como pessoa. Então, vamos dizer assim, a minha área de especialização, de trabalho é sobre o Jesus da narrativa. Da narrativa. Exatamente. Certo. Então, para mim, pouco importa assim, caso ele tenha existido ou não existido. Apenas mostrando que esse Jesus
ele mentiu drasticamente enquanto esteve em vida. A grande academia aí acredita sim que, sim, Jesus existiu, 90%, né? Acredita que Jesus existiu. Agora, Mas por que sem- que o Jesus da narrativa, o Jesus como Deus, na sua visão, é um mito? Porque primeiro tem a questão filosófica, né? De um Deus, por exemplo, ter que encarnar, né? Um Deus que deixa de ser onipresente e se encolhe, se resume a uma mortalidade. Deus morrendo, literalmente. Entende? Isso é inconcebível para qualquer mente sã, né? Um Deus que deixa de ser Deus para ser homem. Se ele deixa de ser Deus, quem é que estava como Deus? Você entende? Como que todo movimento que depende de um Deus onipresente deixou de ser onipresente? Quer dizer, você imagina, cara, você imagina o que é todo o universo que depende dessa dinâmica chamada Deus, ela se encolher num ser humano de 1,70 m, ou de 1,60 m, ou de 1,55 m. Você entende? A altura mediana aproximadamente desse Jesus, né, fabricado. Então, quer dizer, é impossível que isso aconteça, exceto que nós tenhamos como base fé, mas sem nenhuma evidência sobre isso. Então eu descarto total, plena e profundamente toda essa ideia de um Jesus divino, nem um Jesus filho de Deus, certo? Mas no máximo, um revolucionário, certo? Alguém muito, muito surtado, alguém com um déficit muito grande, com um problema de megalomania gigantesco e alguém profundamente doente e contaminado pela religião da sua época. Mas isso, no caso, essas atribuições extraordinárias foram feitas Posteriormente, sem né? dúvida nenhuma. Quer Então, dizer, assim, não necessariamente Jesus estava querendo isso, né? em Mas vários... acarretou. Não. Em vários assuntos nas Escrituras, Jesus demonstra claramente que ele estava antes do universo existir. Ele chegou a deixar bem claro para os seus contemporâneos que ele era antes de Abraão. Quer dizer, você imagina um camarada de 30 anos aproximadamente, como um questionário, falou, você não tem nem sequer 30 anos, você ainda é um jovem. E você dizer um absurdo desse, dizer que você é antes de Abraão. Aí ele falou, eu sou. Quando ele dá essa frase, eu sou, ele está se identificando com Deus. E ele está deixando claro que as mesmas obras que Deus, o Todo-Poderoso, faz, ele também faz. Então, quer dizer, ele se assemelha a Deus, ele se coloca nessa posição de Deus, ou de um ser muito especial. Então, Jesus é um cara que ele se encontra dentro de um contexto social, econômico, político, muito desgastado, né? Então, diante disso, ele se pega diante de um público muito fundamentalista e num ciclo astrológico, seja lá como for, simbólico, como ele imaginava, que iria se fechar, um ciclo de 6.000 anos, certo? Que estava pronto para se fechar. Então ali deveria vir o Messias, naquele tempo. Não poderia ser um tempo de hoje para vir o Messias. Então estava muito efervescente para que a profecia de Daniel pudesse se cumprir. A profecia de vários outros que os cristãos quiseram, por conta própria, interpretar determinados profetas do Antigo Testamento como se eles estivessem falando diretamente desse Jesus. E não é verdade isso, né? Então, Jesus, quando se pega nesse cenário, ele quer dizer que ele é a causa, é a fonte principal de todas as profecias que ocorreram desde o Gênesis, tá? Desde o princípio de todas as coisas, desde Adão e Eva até ele. Ele quer dizer que ele é o centro de todas as coisas. Ele é a causa pelo fato de Deus ter criado o universo. Ele deixa bem claro que Deus criou o universo por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele se coloca como a peça principal da formação do universo, de todas as galáxias, buracos negros e todas as forças nucleares, baixa, alta, gravitação, eletromagnético, tudo ele se coloca como uma peça fundamental para ter criado todas as coisas. É o start, chamado Jesus, e ele se coloca dessa forma. Então, intencionalmente,
Ele não é aquele cara que quer simplesmente gerar uma revolução social em prol disso, prol daquilo. É Bolsonaro, é Lula. Não, 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 não. Ele traz um assunto universal, de maneira mesmo para englobar todo o universo numa caixa só. E ele diz que ele é essa caixa. Ele diz que ele pode todas as coisas. Ele diz que ele tem autoridade nos céus e na terra. Ele demonstra essa fascinação, essa megalomania, né? De as pessoas enxergarem ele como luz do mundo, como sal da terra, como um único caminho, como única verdade, como a única fonte de vida de todos os seres viventes que existem no planeta e no mundo todo. Ele foi muito radical quanto à questão desses pensamentos. Eu acho isso uma loucura. Entendo. E então você acha que Jesus realmente mentiu? Ele não foi mal interpretado, por exemplo, pelas pessoas que foram posteriores a ele? Não, ele mentiu porque ele acreditou de fato nisso. Ele acreditou, ele encarnou esse personagem. Ele achou que de fato, de verdade, ele tinha autoridade e poderes sobre os anjos dos céus. Isso do ponto de vista bíblico mesmo. Ponto de vista bíblico mesmo. Então, os cristãos que estão me ouvindo, talvez você não conheça do que eu estou falando, mas tudo que eu estou falando está com bases bíblicas. Sim. E os cristãos vão recordando cada palavra do que eu estou falando, principalmente os teólogos, que são os maiores enganadores, né, desse Jesus mitológico. Então, esse Jesus teve uma construção social, mas principalmente uma construção teológica, onde as pessoas começaram a ver Jesus da maneira como ele se via, entende? Um camarada que entendia que toda a força de Deus estava nele. Que tudo mesmo, todo o poder, sem sobrar um tiquinho pra lá nem pra cá, estava tudo com ele. E por que isso tá errado? Porque é inconcebível. Logicamente? Do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da antropologia e de todas as leis. Do ponto de vista da fé, é possível. É possível, sim. Do ponto de vista da fé, é possível um quadrado e um redondo ser a mesma coisa. Mas do ponto de vista antropológico, sociológico, psicológico, não. A gente entende isso como esquizofrenia, como surtos psicóticos e tantas outras coisas, alguns outros problemas que um psiquiatra conseguiria diagnosticar muito bem. Consegue colocar algum Consigo, versículo? consigo, com certeza. Sim, consigo. Por exemplo, Jesus, ele deixou bem claro para os seus discípulos. Eu estou logo de antemão antecipando o que eu vou mostrar para vocês. Sim. Jesus, ele disse que o evangelho precisava ser pregado, que as boas novas de Deus deveria ser pregado pelas tribos de Israel. E ele disse para os discípulos, olha, aliás, ele percebeu pelo rosto dos discípulos que eles já estavam tristes, porque Jesus estava falando sobre o seu advento. Então, Jesus disse, olha, eu vou morrer por essa causa, por isso que eu acredito, para salvar toda a humanidade, certo? Mas fiquem tranquilos, porque eu estarei de volta muito antes de vocês percorrerem as cidades de Israel. E as cidades de Israel, de acordo com o mapa, né, da antiga cidade de Israel, a gente consegue perceber que não daria mais do que 4 anos, no máximo, estourando, uns 5 anos para eles percorrerem todas as cidades de Israel. Mas Jesus falou que eles não acabariam de percorrer todas as cidades de Israel sem que antes viesse o Filho do Homem. Para ele vir, ele precisa... Para ele vir, ele precisa... Ter subido? Ele precisa ir. Senão não teria condições de voltar. Mas ele fala que o Filho do Homem viria, certo? E em Mateus capítulo 10, versículo 23... Jesus demonstra para os 12, não para outra geração, não para outros discípulos, não para outros apóstolos, não para ninguém mais do que os seus principais discípulos, do qual ele disse que esses discípulos se sentariam em tronos para julgar todas as nações do mundo. Seriam os... Mateus capítulo 10. Então, Jesus conversa, você pode perceber lá, ó, tá vendo? No versículo 2, ele fala o nome dos 12 apóstolos, né? O primeiro Simão, Pedro, André. Veja que não tem Cauê ali. Veja que não tem Jason, não tem mais ninguém. Não tem Silas Malafaia ali, certo? Para que as pessoas possam dizer que esse versículo se aplica aos dias de hoje. Se aplicava estritamente aos discípulos. Tanto é que você vê que o versículo 3, tá vendo? Felipe, Bartolomeu, tá lá por ali se vai. Sim, mas qual que é o problema disso? Não, o problema que eu quero te dizer é que Jesus estava se referindo aos 12.
A conversa foi entre Jesus e as Sim, 12 pessoas. Aí quando chega no versículo 23, se você puder descer um pouquinho mais, 23 o versículo. Aí Jesus diz exatamente o que eu acabei de dizer para vocês aqui agora. Ele diz assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, quer dizer, Jesus deixou bem claro que antes, muito antes deles percorrerem essas cidades de Israel, Jesus estaria de volta. Agora, como que ele estaria de volta? Esse Filho do Homem aí não é apenas Jesus carnal, é o Jesus divino. Jesus se encarava como uma pessoa divina que viria com seus anjos para reinar sobre todas as nações e estabelecer o seu reino. E isso não aconteceu. Entende? Aí o que acontece? Quando você chega, por exemplo, no capítulo 16 agora, é só você pegar o capítulo 16, aí você vai ver algo muito, muito agora fantástico para que a gente possa interpretar isso. Versículo 27 e 28. Aí Jesus diz o seguinte para os 12 que estavam ali conversando com ele. E para especificar que ele estava falando diretamente com aquelas pessoas e não com outras pessoas de futuro, de século algum, ele diz assim, ó, versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, precisa vir com anjos, que ele deu essas características, e então dará a cada um segundo as suas obras. Para ele dar a cada um segundo as suas obras, Cauê, é preciso que haja uma ressurreição de mortos. Jesus falou que iria ressuscitar esses mortos, porque senão não teria condições de dar a cada um segundo as suas obras, certo? O que as pessoas fizeram em terra. Aí ele diz, em verdade, vos digo que alguns dos que aqui estão, quer dizer, presentes comigo, estou olhando para vocês, alguns dos que aqui estão, não provarão a morte até que vejam vir é de uma vinda, o Filho do Homem no seu reino. Então quer dizer, Jesus prometeu que alguns dos que estavam com ele ali no monte, não provariam a morte, até que vissem vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória, e para dar a cada um segundo as suas obras. Então o que faz os teólogos? Tentam harmonizar o texto, para que o texto fale e diga exatamente o que eles querem, o que as suas confissões de crenças querem dizer. Então, para o preterista, que também é uma escola escatológica, preterista, idealista, os teólogos futuristas, universalistas, né, e historicistas, cada um vai interpretar esse mesmo texto de uma maneira diferente, mas nenhum vai conseguir aplicar esse texto para saber onde ele se cumpriu. Então a resposta que o ateísmo dá para esse texto é de que, de fato e de verdade, mesmo confrontando todas as crenças, todas as ideias que se formaram a respeito de Jesus, a ideia única, Jesus, de fato, cometeu um grande equívoco. E ele mentiu duramente para essas pessoas. Porque ele não voltou. Ele não esteve aqui. Mas ele não pode voltar ainda? Não, porque os 12 já morreram. Como é que ele pode voltar? Se ele prometeu para 12 pessoas que eles não morreriam. Então, para ele voltar, essas pessoas provavelmente deveriam estar vivas. E não estão, em canto algum. E para isso, para harmonizar o texto, os mormons dizem que João está vivo. 2000 anos vivos. Dá para você um negócio desse? Isso é a tentativa do crente em querer forçar o texto a dizer o que eles querem para que o texto assuma as suas perspectivas, expectativas cristãs e de fé. Você acha que Jesus não vai voltar? De modo nenhum. Sem dúvida. Não há a menor possibilidade de Jesus voltar. Isso é categórico. Sério, cara? Seríssimo. Enganam-se as pessoas que acreditaram, né, nessa façanha, nessa retórica, nesse discurso, nessa narrativa, mas infelizmente não há a menor possibilidade de Jesus voltar. Porque se um cara mente sobre sua volta, dizendo que iria voltar naquele século, naquela geração, diante daquelas circunstâncias, e mostrando para aquelas pessoas que elas passariam por todas as questões, as calamidades, terra, céu, terremoto, estrelas caindo, sol não dando sua luz, a lua, por exemplo, não dando sua luz, o sol escurecendo, terremotos comendo de um canto para o outro. Isso prova e deixa muitíssimamente claro, certo, que essas coisas não aconteceram. Os preteristas até se esforçam para querer dizer que Jesus voltou já. Eles sabem que Jesus não voltará mais, os preteristas. São uma escola muito conceituada, porém ela
ela não tem crédito na academia cristã, certo? Não tem crédito entre teólogos, certo? Porque eles dizem que Jesus já voltou e Jesus reina. E que todas essas profecias que Jesus lançou, elas foram cumpridas. Então eles precisam figurar e configurar todas essas coisas que Jesus fala sobre céu, terra, sobre grande aflição, sobre terremotos e tal. Eles falam que tudo isso é tudo muito figurado. E não é figurado. São questões muito literais que Jesus acreditava, porque fazia parte da cultura dele. E Mas quando a por gente- que não é figurado? Porque o texto não se encaixa na figura. Entende? Quando você vê um texto, por exemplo, que se encaixa numa figura de linguagem, tudo bem. Mas Jesus estava conversando de fato, literalmente, sobre o que ele acreditava, sobre a sua segunda vinda, sobre o seu segundo retorno. Assim como não é figurado o retorno de Jesus. Ninguém pode dizer que isso é figurado. Entende? Quer dizer, pode dizer, né? O que, por exemplo? Que é figurado. O retorno de Jesus? Não. A morte de Jesus figurada? A crucificação de Jesus figurada? Algumas partes, sei lá, o diálogo que você comentou. O diálogo que eu comentei, ele é um diálogo literal, porque se trata de todo o contexto de Mateus capítulo 10, que eu acabei de mostrar para você. Ele trata de uma jornada evangelística, onde os discípulos, de fato, teriam que ir para essa jornada, onde tinha casas, pessoas reais, cidades reais, entendeu mais ou menos a literalidade das coisas? Então essas cidades reais, Israel, real, entende? As casas que Jesus fala, como eles seriam recebidos, por onde eles passariam, como eles viveriam, o que eles comeriam, como eles beberiam, o que eles deveriam usar. Então tudo isso é literal. As roupas que eles deveriam usar, os tipos de calçados que eles deveriam calçar, entendeu? Então Jesus dá especificidades para eles e diz, ó, vocês vão fazer assim, 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 certo? E vai acontecer a minha volta, nesse sentido aqui. E o sentido é realmente literal, mas Jesus não voltou, entendeu, Cauê? Aí esse aqui é o grande problema. E o seu livro é em torno dessa questão, assim. Sim, porque eu trabalho toda a estrutura do Novo Testamento indo de Mateus a Apocalipse, né? Do capítulo 1 de Mateus ao capítulo 22 de Apocalipse, mostrando a perspectiva e a expectativa, a esperança da igreja primitiva sobre a volta de Jesus. Jesus disse que iria voltar e as cartas demonstram claramente tudo isso. A esperança do povo de que realmente Jesus estava prestes para voltar, sabe? Não é uma coisa que estaria longe, algo longínquo, né? Mas algo que estava prestes mesmo a acontecer. Isso que a igreja acreditava. Isso que a igreja primitiva acreditava. Os primeiros cristãos criam plenamente que Jesus estava prestes para voltar. Tanto é que as cartas de Tiago, as cartas que Paulo escreveu descrevendo como seria a volta de Jesus. Inclusive, por exemplo, o anticristo, né? As pessoas dizem, mas o anticristo ainda há de aparecer. João falou que o anticristo já estava lá no meio deles. Entende? Quem é exatamente o anticristo? O anticristo, algumas pessoas interpretam como um sistema, interpreta como uma pessoa, interpreta como uma ideologia política, certo? Mas Jesus cria que o anticristo, de fato, era uma pessoa que iria se levantar com um propósito diabólico para poder convencer os seus cristãos e os eleitos de que ele não era o Cristo. Então ele temia que esse anticristo pudesse realmente desconfigurar tudo aquilo que ele configurou na cabeça dos discípulos. Mas esse anticristo, por exemplo, ele não apareceu na maneira como Jesus descreveu, ou na maneira como Daniel descreveu. Porque Jesus lia muito. Daniel, estou falando quando eu falo que Jesus lia muito. Mas você fala, mas você não acredita que o Jesus foi real ou não? Eu não estou discutindo essa realidade. Eu estou discutindo a narrativa, certo? E na narrativa, esse personagem principal do Novo Testamento chamado Jesus, ele lia muito Daniel. E ele procurou se encaixar, certo? Em toda aquela profecia que Daniel previu, como seria o Cristo, né? E como seria o seu governo, como seria a sua vinda à terra, e aquela coisa toda, o escolhido de Deus para reinar sobre a terra. E Jesus se caracterizou, né, ter esse personagem. É como uma criança, por exemplo, que coloca uma toalha nas costas e acha que é o super-homem. Então assim foi Jesus.
Muita gente acredita que os evangelhos são biografias mesmo, né? Certo? E é. São Sim. históricos. Não. É uma biografia. Então, não autorizada. tudo que é atribuído a ele ali, não a Jesus, nos evangelhos, não necessariamente aconteceu. Não, de maneira nenhuma. De modo nenhum. Aquilo é um pano de retalho. Você constrói um pano, certo? Com vários retalhos de vários personagens. Por exemplo, se você for comparar Jesus com Moisés, você vai ver 80% de Jesus ali. Você vai ver 80% Moisés em Jesus. Se você for comparar... É mesmo? 80%. Em que sentido? 80%. Em tudo, tudo. O que Moisés fez, Jesus fez. As mesmas coisas que Moisés fez, Jesus copiou. São muito parecidas as histórias deles. Porque os autores que montaram Moisés, sabe? Jesus é como se fosse um remake de Moisés e de outros profetas. Por ali se vai. Então é muito estranho a maneira como conceberam Jesus, sabe? Então esse personagem incrível, né? Esse personagem Deus, esse personagem filho de Deus, ele é uma conjectura de um povo que realmente queria, talvez, massificar aquelas pessoas, abrandar um pouco mais ou suavizar as ideias em torno desse tal Cristo, né? E para isso inventaram, já que não ocorreu nenhum Messias, já que nenhum Messias tomou a frente para dizer, opa, tô por aqui. E todos que levantaram-se como Messias foram mortos. Foram vários Messias, né? Que se levantaram doidão mesmo, loucão, enfumaçado mesmo, e disseram, eu sou o Messias e tal. E eles foram mortos barbaramente, pelos próprios religiosos, inclusive. E Jesus, como personagem principal, ele também caiu nessa ideia de ser morto por essa mesma galera religiosa que é do bem. Cara, mas, por exemplo, no meu senso, assim, totalmente leigo, tá? Por exemplo, não li a Bíblia, então não tenho nem um pouco de autoridade no assunto. Mas pelo nosso último episódio também se falou muito de Moisés, que ele tinha atos, assim, horrendos, né, em algumas medidas ali, então às vezes ele mandava apedrejar pessoas, matar outras, né, enfim. Totalmente. E não só isso. Jesus não fazia isso, né? Não que Jesus fizesse Você isso. falou que Jesus é 80% Moisés. Exatamente. Porque o que Moisés fazia com pessoas, Jesus disse que faria com o universo. Não com pessoas só. E a praga... Onde que ele fala isso? Por exemplo, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Jesus está falando que Jerusalém vai sofrer um tormento muito forte. Ele falou, ai das grávidas, porque elas serão despedaçadas ao meio. Entende? Vamos colocar... Marcos o quê? Mateus 24. 24, Lucas capítulo 21, dá na mesma coisa. Então, você vê que Jesus, ele começa o seu discurso colocando ódio mesmo contra Jerusalém, né? Então ele diz que Deus vai desgraçar Jerusalém a ponto do templo que Deus era adorado não ficar pedra sobre pedra, sabe? Onde as pessoas seriam pisadas. E depois Jesus aparece, na segunda narrativa, ele aparece em Apocalipse dizendo tudo, né? Revelando tudo que ele não disse ainda para os seus discípulos pessoalmente. Aí ele aparece espiritualmente para dizer que as estrelas de fato cairão, que haverá uma estrela chamada Absinto que cairá sobre a terra, sabe? E ele fala dos 7 cálices de Deus, onde Deus vai derramar toda a sua raiva na humanidade, sabe? Onde pessoas serão queimadas, despedaçadas, onde gente morrerão à espada, onde a crueldade, a carnificina e os urubus vão estar se fartando com os corpos dessas pessoas, desses pecadores. E assim, ele tinha uma mensagem que era muito dura, na verdade, né? Jesus dizia que aquele que não era por ele era contra ele, né? Ele era ou 8 ou 80. Tá, vamos ali primeiro no Mateus. Vamos lá. Vamos lá. Como eu disse para você, Jesus está conversando com os seus discípulos, né, na saída do templo. Ele fala assim, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus... Aonde que tá? Versículo 1. Aproximaram dele os seus... discípulos. Pronto, aqueles mesmos 12 discípulos dos quais eu tinha falado lá no capítulo 10. Aí ele diz assim, e mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os discípulos em particular e disseram, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da
tua vinda e do fim do mundo. Coloca bem essa palavra fim do mundo ali, que seria a tua vinda, e a vinda de Jesus culminaria no fim do mundo, onde ele resetaria a humanidade, no caso, o universo, tudo que existe no universo como um todo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus está falando com quem aqui? Os apóstolos. Exato, que ninguém vos engane. Ele já estava com medo. Apóstolos, discípulos, né? Discípulos. Então veja que Jesus já está com medo de que a mensagem que ele tanto pregou, que ele tanto falou para as pessoas, pudesse cair por terra caso os discípulos deixassem essa mensagem e fossem enganados. Aí ele começa a prever, olha, porque muitos virão em meu nome Mas dizendo... por que ele estava com medo? Ele não só falou, ninguém vai enganar você. Isso não vai acontecer. Não, acautelai-vos. Acautelai-vos. Isso quer dizer, tomem muito cuidado. Sim, tome muito cuidado. Para que ninguém vos engane. Porque ele tinha medo, realmente, que se os discípulos caíssem, né, se perdessem. Ele tinha medo de que alguém pudesse tomar esses discípulos preciosos. Porque Jesus queria... Mas por que ele tem medo disso? Porque são 12 discípulos. E mas ele 12... só não tá falando, toma cuidado. Não. É de enganos dos cristos que virão, para eles não serem persuadidos e serem levados pelas luxúrias desse mundo, por todas as outras coisas, e esqueçam de Cristo. E esqueçam. Sim. Porque Jesus já os escolheu, entendeu mais ou menos ou não, Cauê? Não, eu entendi, mas por que ele tá com medo necessariamente? Para que os discípulos não se percam. Sim, mas ele não só tá se importando, de certa forma, entende? Não. Ele está realmente pedindo para que os discípulos tenham total e pleno cuidado para que ele não possa, para que o plano dele não caia, não se desfigure, entende? Então ele fala cautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, certo? E enganarão a muitos. Aí ele diz, versículo 6, aí ele fala, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Veja que Jesus fala sobre a questão do susto, porque ele disse que esses discípulos passariam por uma coisa chamada grande tribulação, a grande aflição que os cristãos esperam até o dia de hoje, essa grande aflição acontecer, e Jesus está deixando bem claro aqui que eram os discípulos que iriam passar por ela, certo? Aí ele diz no versículo 6, e ouvireis falar de guerra e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Ainda, certo? Aí ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Veja que a maneira que ele tem de punir esses pecadores é mandando fome, logo a necessidade tão básica de todo ser humano, né? E ao mesmo tempo, além de fome, pestes. E como se não bastasse a fome, não bastasse as doenças, as misérias e as mazelas, ele ainda vai mandar terremotos em vários lugares para acabar com essas pessoas. Aí ele fala, mas todas essas coisas são apenas princípios, meu querido, do que vai vir por aí. O bicho vai pegar, eu vou esmagar essa galera. É apenas o princípio. Aí ele fala assim, então... Meu Deus, bicho. Texto, né, cara? Aí ele fala, então, vos hão de entregar para ser de atormentados. Mas ele falou que vai entregar quem? Os discípulos. Exatamente, cara. Você está indo certinho. Então, aí você percebe que o discurso de Jesus está sendo inteiramente para os 12. Por qual motivo, Cauê? Dos 12. E essa preocupação pelos 12. Porque Jesus criou 12 tronos, que serve para apenas 12 pessoas. Não para 11, não para 9, não para 13. E São por que 12. eles vão se entregar? Como assim? Então vos hão de entregar para ser atormentados? Não, então vos hão de entregar para ser atormentados. Quer dizer, eles seriam perseguidos mesmo, certo? Sim. Porque as pessoas saberiam que neles havia uma missão muito poderosa e diferente de tudo, de todos os profetas, de todas as missões que Deus já colocou e incumbiu na face da terra. Então perseguirão eles e atormentarão essas pessoas, esses 12, e matar-vos-ão. Tá vendo? E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas uma coisa interessante, não mataram esses caras. Eles estavam vivos ainda. Em Atos dos Apóstolos, todos eles estavam lá sem serem perseguidos, sem terem problemas nenhum, estava tudo certinho com eles. Eles foram pregar o evangelho, voltaram, fizeram tudo o que tinha que fazer, enfim. Aí ele fala assim, versículo 10, nesse tempo,
Muitos. Ele não só tá dizendo que poderia acontecer? Não, ele falou, é só você ler, você vai ver assim, então vos hão de entregar, né? É uma palavra que não deixa dúvida do que vai acontecer com eles, né? Não é uma coisa assim, ó, se der, cuidado, né? Talvez eles lhe peguem. Não, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão. É muito imperativo isso daí, né? E sereis odiados. A mesma mensagem que diz que eles serão odiados. E eles não foram mortos. E eles não foram mortos. Por isso não, né? Não no tempo que Jesus previu. Sim. Aí ele diz assim, e surgirão... Opa, versículo 10. Nesse tempo. Nesse tempo, qual tempo? O tempo dos apóstolos e no tempo que aconteceriam todas aquelas coisas, tá certo? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, Cauê. E trair-se-ão uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Entendeu o medo dele aqui agora? É dos falsos profetas chegarem com uma mensagem um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticada e enganar esses. Aí ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então Jesus fala, cuidado, cara, para o teu amor não se esfriar. Eu não quero ter você fora desse processo. Eu quero ver você lá sentado em uma das minhas cadeiras, que são 12 cadeiras, para nós governarmos o mundo. Você precisa estar lá. E se você pecar, cair, você não vai estar comigo. Meu plano todo vai por terra, cara. Entende mais ou menos ou não? Aí ele termina. Aí ele diz assim, ele continua. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está vendo o fim de novo aqui? Mas para quem que ele está falando isso? Os discípulos, né? Mas aquele dentre vós que perseverar até o fim. Mas peraí, para eu perseverar até o fim não é o fim mesmo de todas as coisas? Mas para que os discípulos cheguem lá até o fim, eles têm que estar vivos ou mortos? Vivos. Vivos. Então Jesus fala que o fim seria algo que eles estariam à vista deles. Mas será que necessariamente esse fim seria o apocalipse mesmo? O Apocalipse. Não seria o fim subjetivo a cada discípulo? Não é. Será que não? Não, é evidente que não. Se você vê lá em cima... Não, só beleza. você ver o texto. Tô perguntando aqui. O texto lá em cima está dizendo assim, os discípulos perguntam, Senhor, quando serão essas coisas? Né? Não é onde a gente começou o texto? Aí ele fala, Senhor, quando se dará essas coisas? Aí ele diz assim, ó, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas? A primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Sinal da tua vinda, certo? Quando é que a gente, Senhor, pode olhar? De fato, é o fim do mundo. É o fim do mundo. É a volta de Jesus. É o fim do sistema de todas as coisas. Aí no versículo 10, é onde a gente estava, aí ele diz assim, nesse tempo, muitos hão de escandalizar, já li. Aí ele fala assim, ó, versículo 12, né, 13, aí ele diz, mas aquele que perseverar até aquele estágio, vamos colocar assim, será salvo. O fim do mundo, né? Mas será salvo de quê? Fim de semana Black Magalu. Corre que ainda dá tempo de aproveitar ofertas da Black Friday no Magalu. Só este fim de semana. Moto G06, 499. Smart TV 50 Samsung, 99,90 mensais. Galaxy S24 Ultra, 4.499. Geladeira Brastemp, 2.599. Ou na Curibox, 2.799. Verbo de passar ou sanduicheira, 59 cada. Lavadora Consul, 15 quilos, 91 mensais. Compre no app e na loja. Black das Blacks Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. Eles serão livres. Ir pro inferno, sei lá. Não tem nada de inferno aí até agora. Mas Seria do sim, quê? livres do Apocalipse. Livres de tudo que iria acontecer. Por exemplo, a estrela caiu aqui, eu me desviei dela. Uma guerra Não aconteceu. foi citado o inferno aí até agora? Não foi citado o inferno até agora. Tem nada, é tudo físico aí. E Jesus está dizendo que todas as coisas que vão acontecer, e tem coisas lá para trás, descendo aqui, que você vai ficar meio doido. Aí Jesus Tipo, agora... eu falo, não foi citado até esse momento da Bíblia. Não,
Não, até esse momento do capítulo de 24, Jesus não está falando de inferno aqui, não. Jesus está falando de coisas físicas e reais, de coisas que vão acontecer diante dos olhos dele, diante Sim, dos sim. sentidos, né? Aí Jesus fala agora, quando, pois, virdes que a abominação da 15 ali, ó. desolação... Oi? O 15, né? Não, versículo 14. Ai, ai, ai. Olha que coisa interessante. Veja que Jesus mente mais uma vez aqui. Ele diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você está vendo que ele coloca fim de novo aqui? Aí veja que lá no capítulo 10 que nós tínhamos lido, Jesus não falou isso, que o fim só aconteceria quando o evangelho fosse pregado em todas as nações, mas sim, o fim aconteceria quando eles pregassem em todas as tribos de Israel. Não foi isso que nós lemos? Antes deles percorrerem, mas aqui Jesus muda o discurso. Parece que ele se esquece do que ele disse lá atrás. Aí aqui ele já está dizendo outra coisa. Ele fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Primeiro, em testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Aí muitas pessoas pegam esse versículo aqui para dizer, tá vendo, Jason? Primeiro, o evangelho tem que ser levado em todas as nações para então vir o fim. E não foi levado em todas as nações ainda. Só que aí não é isso que Jesus está querendo dizer. Esse versículo bíblico ele está atrelado ao capítulo 10, versículo 23, onde Jesus fala, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. Jesus prometeu que ele viria antes de percorrer todas as nações. Por exemplo, eu chego para você e digo, Cauê, antes de sábado, no caso amanhã, é isso? Antes de sábado chegar, todo esse prédio vai ser demolido. Entende? Então, quer dizer, é uma promessa que eu estou fazendo, uma previsão que eu estou tendo. Então, Jesus falou que antes de eles percorrerem todas as cidades de Israel, Jesus falou, não se preocupa não, eu vou voltar antes. É uma segunda vinda. Aí ele diz assim, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, aí quer dizer, ele está deixando bem claro aqui que o anticristo, os discípulos viriam. Quem é essa abominação da desolação? Senão o mesmo profetizado por Daniel, que é o anticristo. Tá aí, ó, na frente deles. E Jesus está falando, quando vocês virem ele, olha ele aí, na tua frente. A abominação da desolação é ele. Jesus se refere ao anticristo como abominável, como um camarada que não merece sequer ser citado. É como se eu fosse dizer assim, por exemplo, dá um xingamento para alguém sem falar de maneira pejorativa. Uhum. Faz qualquer coisa. Aquele merda. Certo? Então ele fala, olha, quando vocês virem o abominável chegar, é que ele está com raiva. Quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou Daniel... Nem citou o nome. Nem citou o nome do cara. Certo? Então ele está com raiva. Mas ele está deixando bem claro que esse anticristo será visto por quem? Mas será que ele tá com raiva, cara? Não é uma interpretação? A abominação da desolação, abominável, o que você acha que... Mas de fato, se De a fato pessoa é. for uma abominação... Não é que seja apenas um abominável. É porque Jesus tinha em mente que muitas pessoas, por exemplo, no Antigo Testamento, que fizeram grandes males para... Como Etíoco Epifânio, mais ou menos, que matou um porco num templo cristão, ou no templo judaico. Vamos corrigir isso aqui. Então Jesus considera essas pessoas como abomináveis para diante de Deus. Gente que não tem mais tipo de perdão algum. Você compreende isso? Aí ele diz o seguinte, quando pois virdes. O interessante de tudo é que ele eu deixa... entendo o que você tá falando, mas necessariamente ele precisa estar com raiva para citar uma pessoa com o esse que tipo de adjetivo. Vamos colocar assim, é uma expressão minha diante do que eu estou lendo. Essa é a minha expressão que eu te dou, entendeu? Então é como você pensasse, o cara disse, caralho. Aí eu digo, ele gritou. Sim. Aí você pode sim. dizer, ele falou isso em silêncio, em pensamento. É só uma interpretação nossa aqui agora, tá certo? Mas quando ele fala, quando, pois, virdes, deixa bem claro que seriam os discípulos, aqueles 12 que veriam esse cara, que veria o anticristo. Aí ele fala, mas
Onde que esse anticristo estaria? No templo. Olha lá, no templo santo, no lugar santo. No templo de Jerusalém. No mesmo templo que foi derrubado em 70. Aí eu pergunto para você, algum anticristo esteve no ano 70 lá? Acredito que não, né? Não teve. Nenhum. Nada. O templo foi derrubado, ele não foi adorado. O que Daniel disse não se cumpriu. Daniel disse que ele chegaria, faria um acordo de paz, e faria um acordo de 3 anos e meio de paz com todo mundo, seria cordial. E Jesus está dizendo que ele vai estar, está no lugar santo. Quem lê Daniel, entenda. Aí ele diz que esse anticristo, Cauê, né, como disse Daniel, que faria esse acordo de paz com as pessoas e que depois de 3 anos e meio ele quebraria esse acordo e começaria a se mostrar de fato, de verdade. Jesus está pegando essa mensagem de Daniel, trazendo para os discípulos, os 12, e dizendo, quando vocês virem esse cara, fujam. Porque ele vai acabar com vocês. Está aqui escrito aqui, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas fugir por causa... Caso do anticristo, né? Exatamente. E por que a gente espera o anticristo hoje se Jesus falou que os 12 apóstolos que estavam ali, dos discípulos, é que veria o cara acontecer? E para fugir, Sim. os que estiverem na Judéia... Aqui no Brasil tem Judéia? Não. Não. É Jerusalém. Certo? É Israel. Mas você não pode dizer que ele falou isso para os discípulos, mas vale para nós hoje, assim como Judéia seria o Brasil e montes seriam as igrejas, sei lá, fazer uma interpretação assim. Porra, bicho. Essa tua interpretação, mano, ela é assim, depois de um cara fumar maconha muito doido, sabe? Muito doida mesmo. O cara fica muito pra lei mesmo. Diz, meu irmão, será que essa Eu falo Judéia aí... subjetivo Não, a... eu tô brincando com você. Não, claro. Seria legal, mas não é não. Tá certo? Jesus está falando literalmente de cidades que existiam, de montes que estavam ali. Especificamente naquela época mesmo. E ele não está fugindo disso, tanto é que os discípulos aqui teriam que fazer todas Mas essas é coisas. isso que a Igreja Católica, por exemplo, acredita e por aí vai? Olha, se ela não acreditar nisso daí, ela está cometendo um grande erro de heresia contra a Bíblia. Entendeu? Porque a Bíblia está dizendo isso, não sou eu não, eu estou apenas lendo, né? É, porque não aconteceu, né? Não, aí, veja bem, aí ele fala assim, ó, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da casa. Quer dizer, não vai dar tempo para nada. Porque vai ser algo assustador mesmo. Quando ele mostrar as garras, sai de perto desse cara, desse abominável. Porque ele vai acabar com tudo. Então, deixa o que você acha que é importante para lá, abandona tudo e ó, pé. É isso que Jesus está falando. E quem estiver no campo, não volte. Atrás. Eu esqueci. Ele vai te pegar. Mas não dá tempo? Não. Toma cuidado. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Serão despedaçadas. Porque a ira de Deus... Mas qual que é o problema delas amamentarem, sei lá? Não é questão disso. Ai das grávidas que amamentarem, porque as grávidas, para se locomoverem e para correrem dele, vai ser um problema, né? E, ao mesmo tempo, para se locomover com suas crianças recém-nascidas, ainda amamentando. Então, existe todo um processo de logística. Sim. Então, Jesus está falando, passou o rodo, já era. Ai delas, coitadinhas. Mano. Deus não vai ter como livrá-las, né? Mas ele fala assim, orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por que no inverno? Porque não dava para enxergar nada. Ia ficar perdidos. Imagina a Rússia, né? Aquele frio miserável. A Sibéria, por exemplo, que você não consegue ver nada na frente. E no sábado, e nem no sábado. Isso quer dizer, Jesus estava falando realmente para judeus que estavam naquela época que também reverenciavam o sábado. Quer dizer, ele tá dizendo tudo que vai acontecer, mas não sabe dizer se vai ter inverno ou não. Não sabe. Mas ele fala que assim, por exemplo, que isso não aconteça na estação do inverno. Que aquele dia, do qual vai ser muito pavoroso mesmo, onde Deus vai derramar toda a sua ira contra o anticristo. Contra a besta e o falso profeta. Não, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se ele está profetizando que nesse dia o anticristo vai chegar, não sei o que e tal, vai acontecer tudo isso, ele não vai saber dizer se vai estar no inverno ou não, entende?
Eu entendo você perfeitamente. Mas ele fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, é porque quando Jesus prevê, ele não prevê com exatidão. Ele não diz o dia e a hora de quando isso vai acontecer, mas vai acontecer na época dos discípulos, viu, brasileiros? Preste bem atenção, porque o texto todo está amarrado aos discípulos. Fugir dessa amarração é você descaracterizar toda a interpretação histórica gramatical, certo? Aí ele diz assim, ó, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Você está entendendo? Jesus está deixando bem claro que dilúvio vai ser fichinha. Dilúvio. Mortandade que aconteceu no Egito. Tudo, aquelas pragas que Deus mandou, que Deus destruiu tudo. Bizarro. Vai ser fichinha. Não vai ser nada comparado ao que vai acontecer com Jerusalém. Aí ele diz assim, ó, porque então haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E Jesus está deixando bem claro, nem tampouco há de haver. Isso quer dizer que hoje não vai acontecer mais nada. Se tudo está atrelado aos dias dos discípulos, e ele fala, deixa bem claro, e nem há de acontecer, então não pode acontecer mais, concorda comigo? O evento que ele previu, que iria acontecer no tempo dos apóstolos. Isso é bizarro para um cristão que está me ouvindo aqui agora, por essa câmera, eu estou na câmera agora, um cristão que está me ouvindo neste exato momento, lê um texto desse com essa visão histórico-gramatical, interpretando fielmente o que a Bíblia está dizendo, é bizarro para ele. É enlouquecedor para ele. Porque ele acredita que Jesus está prestes para voltar e que aqueles discípulos que estão ali é ele. Olha que loucura. Loucura. Olha que doideira. Dizer que ele é Pedro. Eu pergunto, peraí, cristão, teu nome está lá na lista? Não, mas eu sou esse discípulo do qual Jesus está falando. Então tudo bem. Você está em Jerusalém? Você está na Judéia? Você está nos montes? Você está num dia de sábado? Você está num telhado do qual Jesus falou? Não, né? Então não é você não, meu querido. Me desculpa. Aí ele diz assim... Mas você fala naquela parte ali, porque haverá então grande aflição, não sei o que, nem tampouco há de haver. Nem tampouco vai acontecer. Jamais vai acontecer o que há de acontecer num tempo de vida dos apóstolos. Algo, entenda bem. Mas Jesus... necessariamente no tempo de vida dos apóstolos. Mas você está lendo... Sim. Não tá? E não tá vendo? Vocês verão, vocês ouvirão, vocês participarão. Mas fujam. acho que a grande discussão talvez seja se necessariamente teria que ser na época deles, né? Dos discípulos. Tem que ser. Eu vou te explicar por qual motivo. Porque, primeiro, o texto está se voltando. Vamos só marcar esse texto aqui rapidinho. Não, o que a gente está lendo até agora, sim, é relativo aos discípulos. Pronto, versículo 20. Sobe um pouquinho aí para mim, por gentileza. Lá no comecinho, né? Pode subir. Aí ele diz o seguinte. Tá aí, ó. E quando ia Jesus saindo do templo, ele estava no templo, adorando a Deus. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar esse texto que eu vou dizer o nome desses discípulos agora para você, tá certo? Marcos, capítulo 13. Coloca aí, Marcos. Abre outra guia lá, João. Só aperta aqui, tem aquelas 3 pontinhas ali, aqueles 3 pontinhos aí. Livros. Mas aí vai sair desse. Não vai não, Marcos. Lá, Marcos. Pronto, Marcos. Lá, desse lado de cá, Novo Testamento. Segundo nome ali. Marcos. Segundo nome. Pronto. Aí agora você vai ver o nome deles. 13. Esse texto aí, veja que é a mesma coisa. E saindo ele do templo, disse-lhe aos discípulos, mestre, blá, 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 é o mesmo assunto, tá certo? Só que com características diferentes. Um evangelista vai dizer uma coisa, outro evangelista vai... Nossa, é o mesmo. É o mesmo, certo? Só que cada um traz um ponto ali que o outro esqueceu ou que não citou. Aí aqui agora, o interessante é que neste texto, que é a mesma coisa, Jesus vai dizer aqui, desce um pouquinho, por gentileza. Deixa eu ver se eu consigo identificar, porque para eu lembrar de tudo de cabeça fica um pouquinho ruim para mim. Olhais, falai. Desce mais um pouquinho, por favor. Calma aí. Inverno, Cristo, tal. Escurecerá. 19, né? 19? Deixa eu dar uma olhada.
Não. Não é isso? Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero mostrar o nome deles, dos que estavam perguntando isso para Jesus. Ah, lá no começo. Não, mostrou. não tem lá no começo. Tá aqui, mais ou menos. Tal... André, não é? Hã? Tinha André André, onde é que você viu? lá no comecinho. Sobe, João. Ali, ó. Aí, o 3. pronto. Tá aqui. É, exatamente. Olha, você tá melhor do que eu, cara. Que eu me esqueço realmente. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, agora você vai ver o nome das pessoas que Mateus não citou. Quem são esses? Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de todas elas quando estiverem para se cumprir. Aí você vê que são 4 pessoas aqui que perguntam aquelas coisas que nós estávamos lendo lá. Então você há de crer que Jesus não está falando com o povo de hoje. Concorda comigo agora? Hã? Sim. Porque essas Perguntaram em particular. em particular. Aí Jesus está dando todas aquelas respostas que nós estamos lendo lá em Mateus 20, porque esses textos são anexos, certo? Agora nós voltaremos para Mateus capítulo 24, versículo 20, e vamos dar continuidade ao que Jesus estava falando para esses caras, Tiago, Pedro, João e André. Aí você vai entender que ele não estava falando com outras pessoas sobre o que iria acontecer. Então é por isso que o texto está muito, muito amarrado mesmo. E os acontecimentos que deveriam acontecer eram diante dos olhos desses caras. Atualiza com Anthony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.